Muitas das vezes, eu diria que, sei lá, quase 100% das vezes, o cliente que é desinteressado é um cliente leigo, que não tem conhecimento técnico em TI, provavelmente é um gestor ou é um decisor, é um dono do negócio, é o dono ali da empresa. E para você conversar com esse tipo de pessoa, gestor ou dono, você primeiro tem que entender quais são as preocupações dessa pessoa. Então, se você vende, não importa a solução de tecnologia que você vende, se você vende hardware, vende servidor, qual é a transformação que um servidor novo ou um parque novo tem em relação a uma empresa que tem um parque antigo? Vou repetir, se você vende um servidor ou computadores, qual é a transformação que uma empresa passa a ter a partir do momento em que ela moderniza todo o parque, que ela bota um parque todo novo, sabe? Se você vende uma solução de ERP, qual é a transformação que um cliente, um comércio que não tinha, que faz tudo manual, passa a ter depois que ele tem o ERP instalado? E por aí vai. Eu vendo uma solução, Ronald, de agendamento de sala de reunião. Tá bom. E qual é a transformação que uma solução de agendamento de sala de reunião passa a fornecer para um cliente que não tinha essa solução, sabe? Mais controle da sala, ele consegue medir se a sala está sendo bem utilizada ou não, se a sala está sendo ociosa ou não, se de repente ele precisa diminuir o número de salas, ou se de repente precisa aumentar, ou se de repente tem salas, sei lá, para 20 pessoas e só 2 usam, sabe? Então você começa a ter mais gestão do espaço. E aí, se você projetar no prédio que a pessoa está, você consegue até calcular o valor daquela sala, daquele metro daquela sala. Então, tem que pensar sempre na transformação que o seu software ou a sua solução entrega para o cliente, tá? Então, sabendo dessa transformação, como que você vai fazer? Você deve sempre direcionar a conversa falando da transformação. Por exemplo, no caso aqui da sala de reunião, como é que eu conversaria? Se eu tivesse com um gestor, eu não ia falar, olha, eu tenho um software que funciona assim, ele tem mobile, é em nuvem. Não iria falar isso. Eu iria falar sobre salas de reunião. Ia falar, olha, como que funciona as salas de reunião aqui dentro da sua empresa? Eu ia deixar o cliente falar. E aí eu iria explorar os problemas que uma sala de reunião que não tem o meu software normalmente passa. Entendeu? E aí eu iria falar, então, mas aqui você tem sala que é muito grande e quando você passa no corredor você vê que só tem 2 pessoas ou 3 pessoas fazendo reunião. Isso acontece aqui? E eu deixaria o cliente falar. Isso acontece aqui de você não saber se a sala está sendo bem utilizada ou não? E deixaria o cliente falar. E eu iria fazer perguntas sobre problemas, tá? E direcionar toda a conversa para como que eu posso resolver esses problemas, certo? E aí, como resolver seria através de uma solução que é um software. E isso vale desde o exemplo de hardware e desde o exemplo de software ERP. Então, quais são os problemas que uma pessoa, um dono de negócio que não tem um ERP passa? Quais são os problemas de um cliente que tem um hardware muito antigo de servidores ou parque de computadores passa? E aí você direciona a conversa para falar desses problemas, pergunta se acontece ali, entende as implicações desse problema. O que é implicação? Ronald, toda hora o computador da menina do financeiro para. Tá bom, e quando para, o que acontece? Quando para ela fica esperando. Tá, mas ficar esperando é ruim porque, além das horas que ela perde, mais alguma outra coisa depende dela? Não, depende sim, porque se ela não conseguir submeter as informações para a Receita, ela vai ter que ficar até mais tarde fazendo hora extra. Aí eu já detectei, opa, então ele perde dinheiro, ele tem que pagar a hora extra toda vez que para. Entendeu? Ou então, não, toda vez que para eu tenho que abrir um chamado em um prestador terceiro e eu pago, sei lá, R$80 por chamado. E pode ser qualquer problema. Mas o ideal é você fazer perguntas sobre problemas dos clientes que não têm a solução que você vende. Tá? Leva a conversa para falar sobre problemas e a partir do momento que o cliente ele fica atento e presente,
que existem aqueles problemas, ele vai perguntar, tá, mas como resolve? E aí você sim já pode começar a falar da sua solução, tá? Aí você segue o processo de vendas, você qualifica direitinho a oportunidade e aí você marca sim depois uma apresentação mais técnica para você falar da sua solução.